Olá, boa noite, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. Mais uma vez estamos juntos e para mim é um prazer muito grande. Para você espero que seja uma bênção esse momento de passar juntos. É uma alegria muito grande, benéfico esse nosso encontro. Verifique, nós temos como título para hoje, nós vamos estudar sobre um sonho enigmático. Ele provoca insônia e ameaça vidas. Sério, né? Você precisa de ver. Fica até o fim do vídeo que você vai gostar também, você vai entender. De uma linguagem simples, clara e objetiva. Vamos tentar atingir o ideal. No entanto, eu devo dizer que se você é inscrito em nosso canal, meus parabéns, o meu abraço. E se você não é inscrito em nosso canal, aproveita para se inscrever. Agora, nesse momento, tá? Se inscreva no canal, dê um like, um joinha, uma curtida, como alguns preferem dizer, qualquer coisa é a mesma coisa. Nos comentários, dê a sua participação, o que você está achando, em que podemos melhorar, a sugestão de algum tema que você gostaria que a gente abordasse. Fique à vontade, participe conosco. E não esqueça de compartilhar, porque compartilhando está nos ajudando a chegar a lugares que sozinho seria impossível. Muito bom. Então, vamos juntos. Verifica o seguinte, você já sonhou, né? A gente sonha praticamente quase toda noite. É difícil uma noite que não sonha. A gente sonha e não percebe que sonhou. Existe isso também. Se você for levar em consideração, existem 3 razões que levam a pessoa a sonhar. Uma são fatores cerebrais, né? Neurocerebrais. Então, a passagem das informações do consciente para o inconsciente, isso aí tudo provoca o sonho. Tem um outro fator interessante, as preocupações da vida, às vezes também, aquela concentração, aquela responsabilidade toda, leva cenas vistas, ouvida, praticada, são motivos que levam a sonho. Agora, tem um outro fator também. Esse é um pouquinho sério, viu? Verifica o seguinte, um outro motivo que leva a pessoa a sonhar às vezes, ele sobrecarrega de alimento bem próximo do horário de dormir, ou usa alimentação pesada, então isso aí também, alguns chamam até de pesadelo, o negócio é feio. Você sonha que o leão subiu em cima do telhado para te pegar, o negócio é sério, viu? Então, essa é a segunda forma de sonho, mas existe uma terceira forma de sonho. E esse é o sonho, entendeu? Que acho que quase todo mundo gostaria de ter, mas nem sempre o negócio vem com mensagens tão agradáveis. Essa é a revelação de Deus para o ser humano. Verifique, nós vemos várias situações de pessoas que sonharam. José lá no Egito sonhou, e nós podemos ver Zacarias não, foi no caso José, esposo de Maria, lá em Jerusalém, né, lá em Belém, então sonhou também. Para a gente ter uma ideia, várias outras pessoas. Jacó, né? Ele também, quando estava fugindo lá da terra do seu irmão, ele sonhou. Então, agora verifica o seguinte, para a gente importante é o seguinte, esse sonho que nós vamos ver, ele tem uma característica profética, mas numa linguagem tão simples, que é numa linguagem histórica. Essa é uma profecia agradável de ler. Porque você vai lendo, é uma história que vai contando com quadros proféticos. Então, vamos dar uma olhadinha como a gente pode conseguir ver essa questão de uma forma bem clara e bem objetiva. Então, verifique o seguinte, aqui nós temos o seguinte ponto que é importante para a gente. O primeiro passo que a gente tem que considerar. Eu achei interessante que no livro de Daniel, no capítulo 2, verifique o seguinte, Daniel capítulo 2, certo? Então, ele vem apresentando aqui essa história preciosa. Porém, por sinal, eu devo dizer até o seguinte, já que nós estamos considerando sobre essa situação, o próximo vídeo vai ser Arrogante Vencido. Esse é o título do próximo vídeo. Olha aí, ó, Arrogante Vencido. Esse é o que você vai assistir na próxima semana. Combinado assim? Não perca, fica aí. Se você se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, quando a gente colocar esse vídeo, você vai receber a notificação para você assistir de primeira mão, ok? Então voltamos ao nosso assunto. Aqui nós temos o seguinte, no capítulo 2 do livro de Daniel, nós encontramos o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E eu achei interessante que o sonho foi tão impressionante que ele acordou assustado e perdeu o sono. E só que agora ele ficou
naquele clima tenso, chamou os sábios, chamou os astrólogos, os adivinhos, a cúpula. Foi um chamado de emergência. Não esperou amanhecer o dia, não. Foi na hora. E agora a preocupação dele era descobrir o que significava o que ele tinha sonhado. E os sábios então automaticamente pediram: olha, é o seguinte, conta pra gente o que você sonhou, que nós vamos dizer o que significa isso. Só que teve um fator interessante. Aqui no histórico vem mostrando que ele sonhou, deu um impacto psicológico muito grande nele, imprimiu na mente dele essa cena, só que ele não conseguia lembrar o sonho. Mas ele sabia que era algo desagradável, algo que mexeu com ele, que deixou preocupado. E ele disse: olha, a questão é a seguinte, vocês vão ter que me dizer o sonho e vão ter que me dizer o que significa o sonho. Você já pensou o que significa isso? Uma pessoa sonhar, eu sonho, e você vai ter que dizer o que eu sonhei? Humanamente é impossível. Não tem como. Humanamente é impossível. E os sábios, eles atribuíram isso. Falaram: olha, rei, o problema é o seguinte, não tem sábio, não tem rei, não tem majestade, não tem pessoa importante, o mais poderoso que foi de todas as nações, que pediu de algum sábio, de algum astrólogo, de algum adivinho, coisa como essa. Não tem como. Isso é só aos deuses e eles não estão aqui na Terra. Interessante, olha, guarda essas palavras que os sábios falaram. Olha, isso é só com os deuses, eles não moram aqui com a gente. Eles não moram aqui com a gente. Está notando? E o rei agora começa a pressionar. Não, fala aí, rei, conta a história pra gente, a gente vai... Não, vocês estão querendo ganhar tempo. Se vocês me falarem o sonho e o significado, é a sentença, decreto de morte para todo mundo. Já pensou que cena desagradável? O negócio ficou feio, ficou desagradável mesmo. É coisa que não tinha como. Diante dessa cena, aí o que aconteceu? Agora, Arioque foi corresponsável de executar. E no meio desse rebuliço todo, foram procurar Daniel, que Daniel também era um dos sábios da Babilônia, e muito influente. E foram lá na casa que Daniel não estava nessa reunião, ele não estava nesse encontro, ele não foi convocado para esse... Eu admito que Deus, na sua providência divina, permitiu que Daniel não estivesse ali, para que as coisas acontecessem naquela situação, para que a palavra dele fosse elevada mais ainda. E agora, quando chama Daniel, automaticamente, o que deu? Verifica essa cena. Daniel, mas espera um pouquinho, o que está acontecendo? Não, é porque o rei teve um problema lá e mandou agora executar todo mundo. Mas por quê? Aí ele vai e conta a história. Fala assim: me leva na presença do rei. E aí ele foi à presença do rei e ele falou: olha, rei, faz o seguinte, me dê um tempo. Me dê um tempozinho, eu vou pedir a Deus sabedoria, vou pedir a Deus para dar o esclarecimento a essa situação. Agora, eu acho engraçado como que acontece o quadro, como que a situação vai mudando. Então, e Daniel vai, fala com Ananias, Misael e Azarias, eles começam a orar, e quando eles menos esperam, acontece uma coisa interessante. Daniel recebe aquele pá, entendeu? Pá, é isso! E ele começa a louvar, começa a glorificar a Deus, porque ele havia encontrado a resposta. Ele havia encontrado a resposta. Agora, depois desse momento de alegria, de gratidão, de louvor ao Senhor, então ele pede para ser introduzido à presença do rei. E eu acho interessante a humildade de Daniel. Os sábios não teriam feito com Daniel o que ele fez por eles. Agora, ao ser introduzido na presença do rei, o rei agora pergunta: Daniel, você pode interpretar o sonho para mim? Daniel responde interessante, com uma coisa, uma palavra muito bem assim ponderada. E ele diz: a mim me foi dado revelar este mistério. Ele, no verso anterior, ele vem mostrando que, olha, isso aqui não é eu não vou fazer isso aqui porque eu sou mais sábio do que os outros, não. Nada disso. Eu não sou mais sábio do que os outros, não sou melhorzinho do que os outros, não. É porque Deus fez questão de fazer o rei saber o que será nos acontecimentos futuros, nos acontecimentos vindouros.
Então, esse é o fator. Agora, verifica o seguinte, se a gente for dar uma observada, ele diz o seguinte, ele fala, olha, não sou eu não, é Deus que tem condições de fazer o rei saber essa situação. Agora pensa o seguinte, as mesmas palavras, em uma outra roupagem, os sábios falaram, são os deuses e eles não moram com a gente. E Daniel fala, não sou eu, Deus que quis fazer o rei saber o que vai acontecer nos dias futuros. Então, para a gente ter uma ideia como que Daniel, na sua humildade, na sua bondade, se apresentou diante do rei. E se fosse um outro, talvez dizer, não, rei, essa turma aí não vale nada não, não sabe nada não, só fica enganando o rei, só engambelando. O rei mesmo havia falado no início lá do diálogo, olha, não, vocês estão com palavras maliciosas comigo, estão querendo me enganar com palavras aí de querendo. Então, não é assim. E agora o rei, então, Daniel fala, não é que eu sou mais sábio, não. É que Deus quis fazer o rei saber. Então, ele jogou a honra para Deus. E ele não falou assim, olha, rei, agora esse povo que não sabe nada aí, mata isso tudo, deixa só eu aí no seu reinado. Não. Nada disso. Humilde, amoroso, paciente, bondoso para com as pessoas. Mesmo aqueles que no futuro podem até perseguir a ele. Como nós vamos ver lá no capítulo que vai falar sobre Daniel, no capítulo 6. Na cova dos leões. Verifica o seguinte, diante dessa cena nós vamos encontrar um fato interessante. Daniel agora começa a falar, ele descrever a estátua. Ele começa a descrever. O rei está agora esperando o que Daniel vai fazer, o que ele vai falar. E quando Daniel começa a falar, olha rei, o senhor estava na sua cama, preocupado, pensativo, quanto aos acontecimentos futuros. E aí o senhor teve o sonho. O rei, eu estava realmente preocupado, pensativo com as coisas futuras. Aí teve um sonho. E aí ele diz o seguinte, aí ele começa a descrever o sonho. Tá certo? Ele vem e diz o seguinte, que o rei havia visto, tá certo? Uma aparência geral da estátua que o rei havia visto. Então, uma grande estátua, estranha, e na hora que ele falou assim, realmente, eu posso imaginar o rei acompanhando, agora quando Daniel fala, ele está sentado no trono dele, ele chega mais assim como se fosse para dar mais atenção, porque ele estava interessado no que estava falando, que ele estava vendo que tinha fundamento, era uma estátua, e o Daniel fala uma cabeça de ouro, opa! O rei, a cabeça de ouro. Ele agora vai saindo, vai fluindo na mente dele. O peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze. Tem uma outra parte que ele vai falar de cobre. Tá certo? E as pernas de ferro e os pés de parte de ferro e em parte de barro. E ele foi observando e foi confirmando tudo foi chegando na mente dele assim, fresquinho. E agora o interessante é o seguinte, Daniel então fala mais, teve uma coisa, uma pedra cortada sem auxílio de mão humana. Uma pedra cortada sem auxílio de mão humana. Então, desceu, feriu a pedra nos pés. E a estátua toda se desmanchou em pó e o vento levou. E mais. Agora aquela pedra vai crescendo e enche toda a terra. E quando ele termina de falar assim, o rei estava como se fosse de boca aberta. E agora? Isso deu tanta segurança, deu tanta confiabilidade no que Daniel estava falando, que o rei assegurou de que se ele conseguiu dizer o sonho, automaticamente era exatamente o que o rei precisava. Para ele ter confiança de que então ele daria agora, ele estaria habilitado para dizer o significado do sonho. Porque ele estava com medo de que se ele contasse o sonho para os sábios inventar um monte de bugiganga lá, de palavreado e tentar enganar o rei. Então, além do rei ter realmente esquecido, que eu creio que por uma providência divina que ele esqueceu,
Agora, o que aconteceu? Ele ficou sedento para ouvir. E agora Daniel começa a descrever o significado do sonho. E ele diz: ó rei, o Senhor que é rei dos reis, que é poderoso, que domina sobre as nações, sobre os animais, sobre os homens. O Senhor ele fala, tu és a cabeça de ouro. Opa, o rei ficou meio, oba, bonito, cabeça de ouro, maravilha. Aí ele fala assim, depois de ti vai vir um outro reino inferior a ti. É de prata, o peito e os braços, né, de prata também. Um reino inferior. E depois um terceiro reino, que são os quadris de bronze. E depois um quarto reino, que são as pernas e os pés de ferro e de barro. Então, ele foi vendo tudo isso. E agora ele fala, e a pedra que desceu. Então ele já falou, olha, é uma sequência de reinos que vai vir. E agora, uma pedra que foi cortada. Assim, essa pedra significa, ele descreve, o reino de Deus, que vai destruir todos os reinos e ser estabelecido para não passar mais para outro domínio. Então, aqui está, ele diz, este é o sonho e fiel à sua interpretação. E agora, eu achei interessante que o rei que estava tão preocupado, estava tão desejoso, tão voltado para ver o que significava isso tudo, só que agora ele voltou o pensamento dele para uma outra coisa. Ele começou a Daniel glorificou a Deus quando recebeu o sonho, a visão do sonho. Daniel teve a visão do sonho e a sua interpretação. E o rei agora glorifica a Deus quando ouve falar do que significava o sonho e a sua interpretação. Agora o rei glorifica. Agora o rei cai por terra. Agora ele inclina sua cabeça. Agora ele presta homenagens a Daniel. Daniel não estava preocupado com homenagem. Daniel estava preocupado com a salvação do rei. Diante dessa cena, o que nós podemos entender? E nós vemos aí, como que as coisas foram acontecendo, em uma sequência em poucas palavras, porque assim como o rei ficou sabendo o que ia acontecer, a sequência dos acontecimentos, a cabeça de ouro, nós entendemos foi Babilônia. Depois de Babilônia, qual foi o reino que dominou? Aí veio os medos e persas. Nós vamos estudar esse assunto mais na frente. Depois veio a Grécia e venceu os medos e persas. E depois veio a Roma imperial, a Roma papal. Depois entraram os bárbaros, foram invadindo a Europa, foram expandindo e foram dominando a situação e ganhando força. E aí depois entrou a Roma papal. E no período destes reinos, entendeu? Os bárbaros se formaram em 10 nações. 3 eram mais, mas 3 caíram e ficaram 10. E dessas 10 que ficaram, entendeu? São representadas nos 10 dedos dos pés da estátua. E ele diz assim, nos tempos destes reinos, de quem? De que reinos? Dos 10 reinos. E quais são esses 10 reinos? São os 10 países que dominam a Europa. Nós vamos ver em uma lição mais na frente. Nesse período, então, que vai vir a pedra cortada sem auxílio de mão, que representa a vinda do Senhor Jesus e o estabelecimento do reino eterno. Então, em uma linguagem clara, simples e objetiva. Você nota que para entender sobre a vinda de Jesus, a gente não precisa ir muito longe, não. Não precisa se preocupar com tanta coisa, com tanto obscuro e com os acontecimentos, com as doenças. A gente não precisa se preocupar com a crise moral, a gente não se preocupar com os maremotos. Não, nada disso. Isso são sinais também da vinda de Jesus. Mas só a visão dessa estátua já tem uma profecia completa, clara e específica, em linguagem curta e objetiva, que mostra a aproximação da vinda de Jesus para os nossos dias. É nos dias destes reinos, é os dias que nós estamos vivendo. E nós vamos ver isso mais na frente. Agora, diante dessa cena, nos resta uma coisa: fazer como o rei. O rei cedeu. Ele entendeu, ele admitiu, ele aceitou. E ele glorificou a Deus. Verifique o seguinte: você também deve aproveitar a oportunidade e entender que nós somos as portas da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Deve aproveitar, esse é o momento. Não perca tempo não, se coloque nas mãos de Deus. É nesse período que Deus vai voltar. Então, pode ser que você esteja vivo, pode ser que não. Pode ser que eu esteja vivo, pode ser que não. Mas, de qualquer forma, é nesse período que ele volta. E nós devemos estar preparados. Vamos nos colocar nas mãos do Senhor agora. Não deixa para depois, não deixa para amanhã. É agora. Nós não sabemos o que significa o daqui a pouco. Pedir perdão pelos nossos erros do passado. Nos entregar, nos colocar, tipo, Senhor, me aceita. O Senhor prometeu que me aceitaria. Eu aceito que o Senhor me aceite. Eu quero fazer a tua vontade. Me ajude, me dê força, me dê determinação. Me ajude a não retroceder nessa decisão. Segura-me nos teus caminhos. E se agarra na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Assim você vai estar protegido contra as ciladas do inimigo para não desistir, para não cair. Vamos aproveitar essa oportunidade. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, quando então nós teremos mais um vídeo, onde nós vamos ver sobre o arrogante vencido.